Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 2 anos que eu estava separado. Foi quando eu resolvi voltar para casa da minha mãe. Estava passando por algumas dificuldades financeiras e aí ela me convidou para voltar. Se bem que não foi só uma questão financeira não, viu? Mas também porque a mãe vivia sozinha naquela casa, já tinha uma certa idade e naturalmente se sentia solitária, né? De maneira que era uma forma da gente fazer companhia uma para outra. Eu tinha uma filha, na época com 17 anos, que claro, também se mudou comigo. A casa tinha 3 quartos e num deles, aquele em que eu iria me acomodar, minha mãe usava para guardar quinquilharia ali, um monte de coisa. E quando a gente foi limpar, eu fiquei surpresa quando descobri que ela guardava os meus cadernos dos tempos de escola. Tava tudo assim encaixotado, né? Caderno e livro, tudo guardadinho num canto. Ela nunca tinha comentado comigo. Quer dizer, quando eu era mais nova, quando eu estudava, eu sabia que ela guardava algumas coisas, mas que ela mantivesse aquilo tudo guardado até a minha idade adulta, dentro de caixa, isso eu não sabia. Até minha filha ficou surpresa. Lembro que a minha mãe falou: "Mas Chile, eu encaixotei tudo isso aí pra depois jogar fora, mas chega na hora e fiquei com dó. Aí resolvi deixar guardado aí, no quartinho." Sabe, naquela hora rolou uma sessão nostalgia. E nem podia ser de outra forma, né? Peguei uns livros, uns cadernos, comecei a folhear e olha, voltei no tempo, viu? Lembrei de algumas amigas, das bagunças que a gente fazia. Que tempo bom, né? Poxa, como é bom esse tempo. A gente não tem consciência de como esse tempo é bom. Só depois é que vai se dar conta. As paqueras, e é claro, como não podia deixar de ser, lembranças do meu primeiro amor, meu primeiro namorado. Minha filha também pegou uns cadernos e começou a folhear. Pelas tantas ela comentou: "Nossa, mãe, como que a senhora tinha uma letra bonita." Eu realmente caprichava. Eram outros tempos, né? Hoje em dia, ninguém mais liga pra essa coisa de letra. Até porque todo mundo redige no computador, né? Não tem esse papo de letra bonita. Quer dizer, pouca gente se importa com isso. Mas naquele tempo, eu era muito caprichosa. Eu cuidava muito dos cadernos, dos livros. Sempre tinha algum coraçãozinho desenhado. Sempre fui uma menina romântica, sonhadora. Agora a gente passou um tempão ali, remexendo aquelas quinquilharias, aquelas velharias. Na verdade, acho que perdemos a manhã toda mexendo no passado. Até que pelas tantas, ao folhear um determinado caderno, minha filha perguntou: "Quem que é Dirceu, mãe?" "Dirceu? Ué, por quê?" "Ué, por quê? Encontrei um recadinho que ele deixou para a senhora aqui. Na verdade é uma declaração. Dá uma olhada." Ela me passou o caderno e quando bati os olhos, olha, eu tive até um sobressalto. Porque era realmente uma espécie de declaração de amor. Estava escrito quase no fim do caderno, no meio de páginas não utilizadas. Sabe quando termina o ano e você não usa todo o caderno? Fica um monte de páginas em branco? Juro, eu nunca tinha lido aquela espécie de bilhete. Sabe, nunca tinha visto aquilo. Antes de ler, conferi a primeira página e vi que era de quando eu cursava o primeiro ano do 2º grau. Olha, naquele momento eu viajei no tempo mesmo. Lembrei da escola, dos amigos e, é claro, lembrei até mesmo de um colega chamado Dirceu. A imagem dele surgiu assim na minha mente, meio embaçada. Eu lembrava da fisionomia dele mais ou menos, até por conta do tempo, né? Será que tinha sido ele escrever aquelas coisas ali? Repito,
Na época, eu não li aquilo, até porque nunca tinha visto. Mas confesso que fiquei emocionada com as suas palavras. Ele escreveu assim, do meio da página para baixo, aquelas palavras que me pareceram tão bonitas. Amor é apenas uma simples palavra. Foi o que ele escreveu. Até a gente encontrar alguém que dê um verdadeiro sentido para ela. Antes de te conhecer, minha vida não tinha cor. Era como um jardim vazio, sem beleza e sem o perfume de uma flor. Amo você. Assinado Dirceu. Olha, eu fiquei tão emocionada. E muita gente pode achar estranho, né? Porque uma coisa tão pueril, mas ao mesmo tempo tão delicada. Eu sei que hoje em dia ninguém escreve assim, sabe? Ou pelo menos quase ninguém, né? Mas eu repito, eu sempre fui uma menina muito romântica. Encontrar um bilhete, uma declaração assim, tanto tempo depois, saber que alguém lá no passado te amava, com aquela delicadeza. Olha, eu quase cheguei a chorar. Eu lembrava dele. Não recordava assim exatamente da fisionomia, mas, sabe, lembrava dele. E quando eu li aquele bilhete, aquela declaração, parece que o rosto dele foi desanuviando assim na minha memória. Será que ele gostava de mim? Bom, acho que sim, né? Mas eu nunca soube. Até porque, pelo que eu lembrava, ele nunca nem veio conversar comigo. Na época eu devia ter uns, 14, 15 anos. Talvez até menos. Nem eu mesma lembrava direito. Enquanto meus olhos fixavam aquelas palavras, minha mente viajava no tempo, minha filha ali do meu lado falou: nossa, mãe, pelo jeito a senhora arrasava os corações, hein? Quantos anos a senhora tinha nessa época? Falei que não lembrava, até porque já fazia muito tempo. E ela quis saber. E esse Dirceu, mãe, quem era? Algum namoradinho? Pior que não, viu, Marcela? Na verdade, eu nem sabia que ele gostava de mim. Na verdade, eu nem sabia que ele tinha escrito isso aqui no meu caderno. Deve ter, pegado meu caderno sem eu ver, sem eu saber. Sério, mãe? Mas a senhora nunca conversou assim com ele? Ele nunca falou nada assim que... Juro que não. E era verdade. Era então que sabia se ele era bonito ou se era feio. Naquela época. E se eu tinha algum interesse nele. Eu fiquei toda sem jeito. Que é isso, filha? Você quer me matar de vergonha? Ah, mãe, que tem? Ele era bonito? A senhora nunca mais teve algum contato com ele? O pior é que não tive mesmo. Nem fazia ideia de onde ele estaria. Até porque eu tinha mudado de escola já no ano seguinte. Nunca mais o vi nem falei com ele. Na verdade, daquele pessoal todo, eu acho que só mantive contato mesmo com 2 ou 3 amigas que eram mais chegadas. Engraçado. Mas eu não imaginei que aquelas coisas que o Dirceu escreveu, tantos anos antes, né, fossem mexer tanto comigo. Será que ele gostava mesmo de mim? Em relação a ele, eu não tinha, assim, muitas lembranças. Só lembrava que era um menino, assim, meio reservado, meio tímido, inteligente, disso eu lembrava. Todo mundo queria fazer trabalho no grupo a que ele pertencia. Mas, mesmo tendo puxado da memória, eu não conseguia lembrar de nada que ele tivesse feito, que desse a entender que ele sentisse alguma coisa por mim. Enfim, era uma coisa tão antiga que nem valia a pena ficar recordando. À noite,
A Marcela voltou ao mesmo assunto. Começou a fazer pergunta, comentário, até que quis saber se eu não tinha vontade de reencontrar o Dirceu, conversar com ele, saber como que ele estava, se também tinha casado, tido filhos. E ainda acrescentou: por que a senhora não procura ele na internet, mãe? Quem sabe a senhora acha o perfil dele? Você acha que eu vou perder tempo com isso, Marcela? Tenha dó, né? Esquece. Mais do que minha filha, a verdade é que a Marcela sempre foi minha melhor amiga. Sabe que ela nem parecia ser tão nova? Porque às vezes parecia ser até mais adulta do que eu. Desde que eu tinha me separado do pai dela, que essa menina vivia preocupada comigo. Não gostava de me ver sozinha. E eu sei que ela torcia para que eu conhecesse outra pessoa. E talvez até por isso, ela tenha ficado no meu pé ali, por conta daquela declaração daquele colega de escola, de anos e anos atrás. Como eu já disse, eu ainda tinha contato com 2, talvez 3 amigas daquela época, e acabei mandando mensagem para uma delas, a Ana. Perguntei se ela lembrava do Dirceu, e aí comentei do recadinho que eu tinha encontrado ali no meu caderno. Sabe o que ela falou? Ela disse que não sabia de nada dele, que também não tinha contato, mas que talvez uma outra amiga pudesse ter. E perguntou se eu queria que ela tentasse conseguir o contato dessa outra. Falei que não precisava, só tinha perguntado por perguntar. O fato é que achei até melhor deixar aquela história de lado. Tinha nada a ver. Imagine, eu ficar entusiasmada por ter encontrado um recadinho de alguém que na época era um menino, anos e anos atrás. Numa dessas, ele nem lembrava mais de mim. Mas é para se ver como as coisas são. Alguns dias depois, nós já devidamente instaladas ele na casa da minha mãe, eis que recebo uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Cheguei a pensar, quer ver que é aquela minha amiga que deu o meu contato para outra amiga e que, de repente, essa outra amiga que está entrando em contato comigo? Foi a primeira coisa que eu atinei, digamos assim. Só podia ser porque eu dificilmente recebia mensagem ou alguém ligava de número desconhecido para mim. Quase caí de costas quando vi quem tinha enviado a mensagem. Oi, Shirley, tudo bom? É o Dirceu. Sabe quando o coração dispara? E aí de repente parece que vai parar. Ele me explicou que aquela minha amiga com quem eu tinha conversado tinha feito exatamente aquilo que eu imaginei. Pegou o número dele com outra pessoa, uma amiga dela, que não era amiga comum. Aí ligou para ele para passar meu número, porque, segundo ela, eu estava precisando conversar com ele. Aí eu fiquei tão sem jeito, até porque eu não esperava. Ela não podia ter feito aquilo comigo, muito menos sem me avisar, né? Imagine, conseguiu o número do cara com a outra e ele ligou, sabe? Aí ele passou meu número e o cara ligou. Mesmo sem estarmos assim um diante do outro, cheguei a corar de tanta vergonha. Meu Deus, o que ele ia ficar pensando de mim? Ele queria saber o que eu queria com ele. E convenhamos, né? O que eu ia dizer? Meu Deus, o que eu falo agora? Acho que jamais teria coragem de contar que tinha encontrado aquele recadinho no meu caderno.
tantos anos depois. E olha, se eu dissesse para ele que só tinha encontrado agora, depois de tanto tempo, juro que ele não tinha acreditado em mim. Mas não teria mesmo. Falei que, na verdade, não era nada demais. Eu tinha perguntado assim, de um modo genérico de todo o pessoal da escola. Sabe, não tinha o que falar. Nem naquela época a gente tinha intimidade, o que dizia agora, né? Entre um assunto e outro, ele perguntou se eu estava casada, tinha filhos, e eu falei, na verdade, que estava separada e tinha uma filha de 17 anos. Aí ele comentou, puxa vida, será que ela é tão linda igual a mãe? No fim acabei devolvendo a pergunta. Quis saber se ele também tinha se casado, se tinha filhos. E para minha surpresa, ele falou que continuava solteiro. Sabe quando você não acredita? Falou que tinha salvo o meu número. E aí perguntou se podia me mandar mensagem de vez em quando. Claro que eu falei que podia, né? Até para não ser indelicada. Depois que salvei seu número, a foto do seu perfil finalmente apareceu ali para mim. E olha, ele estava tão bonito. Na verdade, eu nem lembrava do rosto dele naquele tempo de menino, mas agora podia dizer que era um belo homem. Aliás, a foto do meu perfil naturalmente apareceu para ele também, né? Até porque em seguida ele mandou outra mensagem. Nossa, você não mudou quase nada. Tá igualzinha como eu me lembrava. Depois até comentei com a minha filha. Mostrei para ela a foto do Dirceu. E ela também o achou bonito. Fez aquela cara, assim, de quem tinha aprovado. Nossa, que barba linda que ele tem, né, mãe? E depois ainda ficou botando pilha. Querendo saber se a gente tinha combinado algum encontro, alguma coisa. Queria porque queria que eu me ajeitasse com alguém. Sabe? Já que com o seu pai não tinha mais volta. Em resumo, foi desse modo que eu e o Dirceu passamos a nos comunicar. Através de mensagens. Ele me mandava bom dia toda manhã e eu respondia. E assim a gente foi se aproximando. Até que numa dessas vezes, ele me convidou para almoçar. Eu aceitei. Mas olha, fiquei tão nervosa, tão apreensiva. Já imaginando se ele ia falar alguma coisa relacionada à paixão que ele tinha lá no passado. A verdade é que, pessoalmente, ele estava ainda mais bonito. Não vou negar que me senti toda boba, toda atarantada com a presença dele. Conversamos muito e sobre tanta coisa durante aquele almoço. Ele fez naturalmente um monte de perguntas, né, sobre a minha vida. E eu, a certa altura, perguntei, até porque era uma curiosidade que eu tinha. Escuta, me diga, você é solteiro até hoje, por quê? Garanto que candidata não faltou, né? Aí ele falou, quer saber de uma coisa, filho? Vou ser bem sincero com você. Eu até gostei de algumas garotas, mas paixão, assim mesmo, de verdade, eu só senti por uma em especial. Sério? Mas... E ela? Também era apaixonada por você? Olha, eu acho que não, viu? Quer dizer, ela nem devia saber que eu gostava dela. Na época eu era muito tímido, muito novo. Nunca tive coragem de conversar com ela e confessar aquilo que eu sentia, sabe? Tá, mas... Nessas alturas eu já estava num trimelico só, porque... Sabia que ele estava falando de mim. Mas você não tem mais contato com ela? Nessa hora eu fiquei olhando para ele, mas ele não respondeu.
Só deu um sorrisinho assim, sabe? E ficou olhando para mim. Posso falar a verdade? Claro que sim, né? É isso que eu quero. Mas você promete que não vai ficar assustada e nem fugir de mim? Claro que não. Que bobagem. Lembra quando a gente estudava na mesma sala? Acho que você nunca desconfiou de nada, mas eu era apaixonadinho por você naquela época. Só que você nunca me deu bola. Bom, na verdade, você também nunca se aproximou de mim, né? Bom, pelo menos que eu lembre. Eu só estava na minha. Mas se eu tivesse me aproximado, será que você teria me dado uma chance? Naquela época? Naquela época não sei. Mas acho que você devia ter pelo menos tentado, né? Olha, Dirceu, agora sou eu que preciso te dizer uma coisa. Ser sincera com você. Sabe por que eu te procurei? Nem imagino. Achei que você nem lembrasse de mim? É porque eu achei um recadinho seu. Recadinho? Como assim? Ué, recadinho. Você não lembra de ter escrito nada no meu caderno na época em que a gente estudava? Depois falei que, na verdade, quem tinha encontrado tinha sido a minha filha. Por isso que eu tinha ligado para Ana. Você não lembra disso? Uma espécie assim de declaração de amor? Ele ficou visivelmente constrangido. Chegou a ficar vermelho na hora. E olha, eu achei aquilo tão bonito, porque que homem que fica vermelho diante de uma mulher hoje em dia? Então você já sabe, né? Que é você, garoto, porque eu sempre fui apaixonado. Ele falou aquilo e segurou assim minha mão. E aí falou: se eu te disser que nada mudou, que eu continuo sentindo a mesma coisa, você acredita? Olha, eu não soube nem o que falar. Só que nem precisou. Porque depois de falar aquilo, ele nem esperou a resposta. Já veio me beijando na boca. Era o primeiro beijo que eu trocava desde a minha separação. E uma coisa eu digo, aquele beijo mexeu tanto comigo. Me causou aquele arrepio tão gostoso que eu já não sentia há muito, mas há muito tempo. Depois do beijo, ele ainda falou: olha, se você soubesse quanto tempo que eu esperei por isso. Olha, foi tanto beijo depois daquele primeiro. De modo que foi assim que a gente acabou começando um relacionamento. Quer dizer, devagar, né? Passamos a trocar mensagens com frequência, agora de um teor assim diferente, né? Depois marcamos um novo encontro, outros almoços vieram, e aos poucos tudo foi fluindo. Até que ele me pediu em namoro. Falou que queria coisa séria comigo. Eu nem precisei ouvir de novo para aceitar, né? Até porque ele tinha já me conquistado sem fazer muito esforço. Minha filha, naturalmente, minha filha e minha mãe, né? Ficaram encantadas com aquela que, segundo a minha mãe, é a história de amor mais bonita que ela conhece. Porque, convenhamos, né? Uma coisa acontecida lá no passado, que eu nem lembrava. Na verdade, em relação à declaração que eu li, eu nem sabia. Não parece que o destino mexeu os pauzinhos para tudo dar certo? Pois eu acho que foi mesmo o destino que acabou colocando um diante do outro outra vez. Repito, minha filha e minha mãe, elas, eu acho que estão mais felizes do que eu. E é claro que me incentivam um monte. E depois que conheceram o Dirceu, também se encantaram por ele.
E pensar que se a minha mãe não tivesse guardado os meus cadernos, lá dos tempos de escola, a gente não estaria vivendo nada disso. Se a Marcela também não tivesse encontrado aquele recadinho de tantos anos atrás, jamais a gente teria se reaproximado. Ou será que ia acontecer de qualquer jeito? De um jeito ou de outro, o destino acabaria se encarregando de nos juntar outra vez. Pode ser que sim, né? Na verdade, jamais saberei. Mas agradeço do fundo do coração por tudo ter acontecido da forma como aconteceu. Porque desde que esse homem entrou na minha vida, tudo se transformou. Tudo ganhou uma nova cor. Não consigo mais imaginar a minha vida sem ele. Pois foi esse homem que deu um novo sentido e um novo brilho para minha vida, que era tão pacata, tão tristonha e tão sem graça. E que agora é uma vida de bênçãos, de amor. Porque depois de tanto tempo eu pensei que nunca mais ia gostar de ninguém, finalmente encontrei ele, que desde muito cedo eu não sabia, já estava sendo cotado para o posto mais importante, o posto de homem da minha vida.